Você sabe o que é biotecnologia ambiental? Já ouviu falar no mexilhão dourado? Esses assuntos vale a pena a gente aprender um pouco mais a respeito, porque vão impactar a vida da gente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Mauro Rebelo. Mauro é biólogo, saxofonista nas horas vagas, professor da UFRJ. Mauro é especialista em biologia molecular aplicada ao meio ambiente. E ele está aqui com a gente hoje aqui no estudo. Mauro, tudo bem? Tudo bem, bicho. Tranquilo. Bom, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como biólogo, como professor da universidade. Primeiro na sala de aula, que você é um cara que é muito ativo nas redes sociais, tem um blog que é muito acessado por biólogos interessados no tema e tem também criado experiências inovadoras dentro da sala de aula. Conta pra gente então, está faltando criatividade, está faltando inovação na sala de aula? Está faltando inovação e criatividade. A gente está vivendo um momento delicado, onde chega na universidade uma geração de alunos digitais. Eles não concebem o mundo sem telefone celular, sem internet, sem e-mail. E a sala de aula ainda não está pronta para lidar com esse tipo de aluno. Acho que o professor sempre dependeu muito do talento para captar e manter a atenção do aluno, mas isso está cada vez mais difícil, porque você tem uma competição muito grande com todos esses dispositivos móveis. E a maior parte dos professores ainda não sabe como utilizar esses dispositivos móveis que os alunos têm nas mãos e sabem usar e gostam de usar a seu favor. A gente continua vendo esses dispositivos móveis como inimigos, porque eles competem pela atenção do professor. Acho que a gente tem que passar a usar o dispositivo móvel a favor do professor, né? Ao invés de ver ele como um competidor, você vê qual é o papel do professor e qual é o papel do dispositivo móvel em distribuir esse conteúdo para os alunos. Eu estou ouvindo você falar, eu lembrei de uma entrevista da Helena Nader, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, onde ela estava discutindo o programa Ciências Sem Fronteiras e o impacto que está tendo nos estudantes que estão voltando do programa. E o que ela comenta nessa entrevista à revista FAPESP é que os alunos que estão indo para fora estão percebendo que a sala de aula ela tem que ser mais utilizada para discutir o assunto, o tema, e não necessariamente para que o aluno fique parado, passivo, esperando o professor ter que se virar em se tornar um ser atraente para elas. É mais ou menos isso que você está falando, né? Se você for pensar, a quantidade de conteúdo no mundo dobra a cada 10 meses. Então, o professor tem que tentar parar de competir com o pendrive. O pendrive sempre vai ser mais eficiente do que ele para deter o conteúdo. Então, antigamente, há 20 anos atrás, quando a gente fez biologia junto na UFRJ, era difícil você ter acesso a livro, eles eram em inglês, só vendiam lá fora. Então, o professor tinha um papel de ter acesso a esse conteúdo e passar esse conteúdo para a gente. Hoje o conteúdo está na internet e está no seu tablet aqui, está em todo lugar. Então, o professor tem o papel muito mais de conversar com o aluno, ensinar o aluno a filtrar da internet qual é a informação relevante, qual é a informação correta, qual é a informação importante. Então, o papel do professor não é mais passar o conteúdo, é ensinar critério, ensinar o aluno a diferenciar o que é bom do que é ruim. Legal. Vamos sair agora da sala de aula e vamos para o laboratório. Conta para a gente o que é o mexilhão dourado e como é que ele pode impactar a vida da gente. Nosso grupo trabalha com organismos que, em geral, as pessoas não trabalham em laboratório, porque a gente está mais voltado para a área ambiental. Então, a gente sempre trabalhou com os bivalves e os mexilhões, que são os mexilhões, ostras, esses animais que têm duas conchas, né? A gente conhece muitos deles porque come no restaurante, na praia, mas porque eles se alimentam filtrando a água, eles estão em contato com tudo de ruim que pode chegar no ambiente também. E por causa disso eles desenvolveram defesas naturais contra metais pesados, contra os hidrocarbonetos poliaromáticos do petróleo, contra um monte, e mesmo contra doenças, agentes patogênicos de doenças infecciosas. Então a gente vem estudando há muitos anos esses animais. E por causa dessa experiência adquirida, quando há uns
15 anos atrás, não, 20 anos atrás, a América do Sul começou a ser invadida por um mexilhão chinês, um mexilhão vindo da China. Como é que veio da China nos navios, né? Então uma das grandes preocupações na pesquisa ambiental hoje é justamente das espécies invasoras. Tá? E muitas vezes esses animais vêm na água de lastro, que é a água que os navios usam para se estabilizar quando eles estão se movimentando sem carga entre dois portos. Então imagina, um navio entra na Baía de Hong Kong, se enche com água do Yangtze, né? E as larvas desses organismos conseguem sobreviver durante todo o trajeto entre um porto e outro. Então foi assim que navios chineses acabaram trazendo esses mexilhões e contaminando primeiro o Porto de Buenos Aires, em uma outra invasão a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e a partir daí esse mexilhão subiu pelo Rio Paraná, pelo Rio Paraguai. Hoje ele infesta todas as águas continentais dessas bacias hidrográficas, né? Já está no Pantanal, batendo na porta das bacias dos rios da Amazônia. Então a gente começou a estudar do ponto de vista molecular esse mexilhão, justamente para tentar encontrar uma maneira de combater ele. Então, enquanto a nossa pesquisa em outras áreas, como na Baía de Sepetiba, na Baía de Guanabara, era justamente para preservar os bivalvos, os mexilhões e ostras dessas áreas, com o mexilhão dourado a gente está tentando encontrar uma fraqueza dele para poder combater ele. E falando de mexilhão dourado, não dá para não falar do crowdfunding científico, que foi teve um grande frisson na internet, nas redes sociais, na imprensa, que foi uma estratégia pioneira sua no Brasil para trabalhar com crowdfunding para a ciência. Conta para a gente primeiro o que é o crowdfunding e como é que foi a tua experiência com crowdfunding científico. Há uns anos atrás eu comprei um ingresso para assistir um show que ainda não estava confirmado, né? Então, e foi assim que eu ouvi falar do financiamento coletivo. Então, eram estratégias que as pessoas utilizavam principalmente na área de cultura, para tentar financiar eventos culturais. Então, você comprava o ingresso antecipadamente. Se várias pessoas comprassem o ingresso, o show ia acontecer. Senão, você recebia o dinheiro do seu ingresso de volta. E aí, no ano passado, eu assisti uma palestra assisti uma palestra de um desenvolvedor de game falando sobre a experiência dele para um crowdfunding para criar um novo jogo. E eu falei, a gente tem tantas coisas interessantes no laboratório, eu vou fazer um financiamento coletivo, um crowdfunding coletivo para a ciência também. E a gente utilizou justamente esse problema do mexilhão dourado, que hoje ameaça invadir a Amazônia, para tentar mobilizar a opinião pública para essa questão tão importante que, em geral, não ganhava espaço na mídia. E a estratégia da gente foi justamente, não só o crowdfunding para levantar o dinheiro, mas o crowdfunding para a gente conseguir comunicar a ciência. Tá? Então a gente fez um vídeo de 3 minutos explicando o problema, com a Marcela, que é minha aluna de doutorado, como a apresentadora do vídeo. Fizemos uma coisa super bem produzida e deu muita mídia, saiu no jornal, na televisão, e a gente conseguiu levantar os R$40 mil que a gente pediu para fazer o sequenciamento do genoma desse mexilhão, e vai ser agora o trabalho de doutorado dela. Bom, crowdfunding tem, obviamente, a importância da divulgação da ciência, mas também tem a importância para a captação de recursos para a ciência. Então, em linhas gerais, o que você acha? Qual é o principal desafio, qual é o principal gargalo da ciência brasileira atualmente? Bom, eu acho que além de todas as questões de dificuldade de liberação de verbas e também da importação de material científico, que a gente sabe que e infraestrutura, né? Uma das coisas dos jovens que vão voltar do Ciências Sem Fronteiras é não encontrar uma infraestrutura adequada aqui no Brasil para trabalhar da mesma forma que se trabalha no exterior, né? Eu acho que existe, além dessas 3 questões que são grandes, né? São questões de política de ciência e tecnologia no Brasil, existe a questão
de como o jovem, qual a perspectiva do jovem cientista dentro da carreira científica e para ter independência independência intelectual e independência no laboratório também, para trabalhar. Os mecanismos de distribuição de verbas através das agências de fomento, eles privilegiam principalmente os pesquisadores estabelecidos. O jovem até ter chance de ganhar o primeiro projeto científico dele já não é mais jovem, já perdeu aquele brilho no olhar, né? Aquela coragem de desafiar também. Exatamente, né? Então, eu acho que a gente precisa de mecanismos que privilegiem os jovens e que privilegiem a capacidade desses jovens de fazer inovação. E hoje isso não existe nas agências de fomento. E a gente acredita que o crowdfunding possa trazer justamente isso, a capacidade do jovem, com uma ideia que é sua, sem precisar da aprovação de um professor, sem precisar da aprovação de uma agência de fomento, para a qual ele precisa ter 15 artigos publicados, ele conseguir, com o apoio da população que acha aquela matéria interessante e importante, conseguir financiamento para ele resolver um problema biológico na área dele, um problema científico. O sistema ele se autorregula, porque se ele não conseguir responder à sociedade, ele não vai conseguir mais nenhum dinheiro através do financiamento coletivo. Exatamente. Então, se ele usar o dinheiro para alguma coisa que não seja o que ele disse que ia fazer no crowdfunding, ele pode ser responsabilizado legalmente por aquilo e 2, ninguém mais vai dar dinheiro para ele, né? Então, ainda no laboratório, o que te faz dizer uau? Eu digo uau várias vezes. Eu acho que toda semana a gente diz um uau diferente no laboratório, tem um momento eureka. Às vezes é uma coisa grande, como a gente descobriu, por exemplo, nesse trabalho do mexilhão, que tem uma proteína específica no pé dele, porque o mexilhão tem pé, né? Apesar de não ser igual ao nosso, que faz com que ele grude em qualquer coisa. Então, se a gente conseguir combater a adesão dessa proteína, talvez a gente consiga resolver o problema do mexilhão dourado. Então, assim, às vezes é uma coisa grande como essa. Outras vezes é um trabalho de um pesquisador que você está vendo. Tem uma coisa meio nerd, né? Eu acho que a vida científica te ensina a apreciar cada vez mais os momentos científicos, coisas às vezes do dia a dia, que são também... Hoje eu estava vindo para cá e na hora que você dá uma freada, você sente, né, o carro te jogar para frente e se você tem essa coisa nerd, você fala, uau, isso é física, né? Então, eu acho que eu tenho muito isso. Eu tenho vários momentos nerds e vários momentos uau. E para finalizar, quer dizer, qual o recado? A gente já falou um pouquinho sobre o jovem cientista, sobre a inserção desse jovem no fazer ciência no Brasil, mas qual o recado que você daria para um jovem que está interessado em fazer ciência no Brasil? Eu acho que a ciência no Brasil está crescendo muito, mas ela precisa muito dos jovens, muito de jovens, para levar ela para um novo patamar. A gente precisa que a ciência no Brasil seja... Eu acho que a ciência no Brasil precisa crescer do mesmo jeito que outras coisas no mundo estão crescendo por causa da internet, por causa das redes sociais. Então, a gente precisa de cientistas cada vez mais, sem modéstia, parecidos com a gente. Eu toco saxofone, ele toca bongô, a gente gosta de sair, a gente gosta de se divertir, e a ciência está sempre misturada na nossa vida. A ciência não é a nossa vida. A gente não está no laboratório o tempo inteiro pensando sobre coisas. Ao contrário, a ciência está distribuída na nossa vida e ela faz parte disso. Então, você pode ser um cientista sem ser um cara, sem ter aquele estereótipo do cientista maluco, do cientista isolado ou no laboratório ou socialmente. Isso não é verdade e por isso eu acho que os jovens têm que vir fazer ciência, né, no Brasil. Te agradecer mais uma vez e convidar o pessoal a
poder assistir o Mauro no carnaval, ele toca com a banda, com o pessoal da Orquestra Voadora. Acho que vai ser interessante também ver um cientista tocando e sax, né? E além de ser da profissão dele. Te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo e até a próxima.